Tudo o que você precisa saber sobre a entrevista para o visto americano em 2025. Oi, meu nome é Luana Dapper, eu sou assessora de vistos aqui na Montalban Vistos e vou estar te explicando um pouquinho mais sobre o processo. O primeiro passo depois de você ter feito o agendamento da sua entrevista é ir para o CASB. Você vai coletar a biometria, vai fazer a atualização da sua foto e vai se direcionar para o consulado, que é onde você vai fazer a sua entrevista presencial. Lá na frente do consulado vai ter uma fila bem grandona. Você deve ficar naquela fila e aguardar o agente consular chamar você para iniciar o processo dentro do consulado. Você vai passar pelo sistema de raio-x, detector de metal, para ver se você está com algum objeto que não é permitido dentro do consulado. E você estando tudo certinho, eles vão direcionar vocês para uma fila para chegar até os guichês de atendimento. A sua entrevista ela é muito rápida, porém o processo dentro do consulado ele demora em torno de 30 minutos até 1 hora. Então você tem que reservar uma manhã inteira aí para você se dedicar a esse processo e fazer tudo com tranquilidade e sem pressa. Quando você estiver no guichê de atendimento, você vai ser atendido por um agente consular. Ele pode ser um americano, ele pode ser brasileiro, ele pode ser um mexicano. Então você tem que ter muita atenção na sua entrevista, porque ele pode não falar nosso português de brasileiro. Lembrando que a entrevista ela é de pé em um guichê ao lado do outro. Então você vai estar vendo a entrevista das outras pessoas e eles vão ver a sua entrevista também. Então você tem que ficar muito concentrado, muito focado na sua entrevista, porque vai ter barulho no seu lado. Então, às vezes, a gente começa a prestar atenção na conversa ali do coleguinha do lado e tira o foco da nossa entrevista e responde as perguntas erradas. Então, tenham bastante atenção, bastante foco na sua entrevista. Então, quando você estiver na fila aguardando o guichê para ser chamado, vai vir um agente consular e vai te direcionar para qual guichê que você tem que ir. Então, não ache que você vai ter a possibilidade de ir lá no guichê número 4, que é de um atendente que está mais tranquilo, ou que você não quer ir no guichê 1, porque o atendente está mais brabo, assim, mais carrancudo. Então, vai ser na sorte ali, é o que o agente consular vai estar te direcionando, tá? Então, feito isso, ele vai te mandar ali para o guichê que você vai fazer a sua entrevista, que é o momento da concretização do seu sonho. Então, você tem que estar bem tranquilo, bem focado, né, prestando bastante atenção nas perguntas que ele vai falar para você e você tem que responder da maneira correta, ok? Ele vai pedir o seu passaporte, as perguntas básicas como para onde você vai, o que você vai fazer, o que você faz, se você tem parente nos Estados Unidos. Então ele vai fazer essas perguntas e outras perguntas também que eles fazem com base no seu perfil de viajante, ok? E lembrando que você tem que estar com a sua pasta com os documentos, porque eles podem solicitar documentos complementares para comprovar alguma informação que você passou para eles. Como, por exemplo, se você está indo a negócio, se você está levando a carta convite da empresa, né, ou a carta custeio da empresa. Então, tudo isso você tem que ter muita atenção. Se ele te pedir o documento, você tem que ter esse documento lá, porque se você não levar, pode acarretar numa reprovação. Então, tenha bastante atenção aí também na hora da preparação dos seus documentos, ok? Terminando a entrevista, esse processo ele demora em torno aí de 2 a 3 minutinhos. Às vezes pode demorar mais, sim, em torno de 1 hora no guichê, dependendo aí do caso, do perfil do solicitante. Geralmente isso acontece quando a pessoa tem uma recorrência de reprovações, né, como umas 2, 3 reprovações, aí eles querem entender mais o perfil desse solicitante de visto. Gente, só uma atençãozinha, né? Lembrando que cada entrevista é única. Então, as perguntas que eles estão fazendo para o teu colega do lado, ou que fizeram para os seus pais, fizeram para os seus amigos numa entrevista anterior, elas podem não ser as mesmas perguntas que vão fazer para você. Então, você tem que ir preparado para tudo, ok? Pode ser também que eles fazem uma pergunta para você e você é aprovado. Pode ser que eles fazem 15 perguntas para você e você é reprovado. Então, isso vai variar muito da tua questão, do teu perfil, vai contar muito sobre o teu formulário, porque ele pode fazer nenhuma pergunta e você ser reprovado, porque tinha erro no teu DS-160. Então, tudo isso tem que ter bastante atenção e sempre com a cabeça limpa, né? Porque é como eu falei, cada entrevista tem uma metodologia diferente, ok? Feito o passo da entrevista, o resultado do seu visto é na hora.
Então, ele vai dizer para você se o seu visto vai ser aprovado ou ele vai te dizer, olha, infelizmente não foi hoje, tente em outro momento devolver o seu passaporte e a carta do motivo da tua recusa, ok? Lá vai ter um código, por exemplo, o mais genérico que eles colocam, que é o 214B, que é o fato de você não ter conseguido comprovar vínculos aqui no Brasil para poder ter esse visto americano aprovado. Então, lembrando também um outro detalhe que é bem importante, que para o governo americano, todo solicitante de visto é um candidato a ser um imigrante. Então, para eles, todo mundo que está lá para fazer entrevista quer ir morar no país. Aí vem de nós comprovar que nós não queremos. E como que nós vamos comprovar? Vínculos no país, se porventura ele pedir documentos, a gente tem que apresentar esse documento, porque como eu já falei anteriormente, eles podem reprovar o teu visto porque eles pediram, por exemplo, um extrato bancário e você não conseguiu levar o extrato bancário de 4 meses, de 3 meses, e eles podem reprovar, alegando falta de vínculos aqui no país. Então, tenham bastante atenção com isso. Como eu falei, vão com tranquilidade, né? Vão com tempo para o consulado, porque vocês vão demorar um pouquinho lá dentro. Então, se vocês têm alguma dúvida sobre o processo de solicitação de visto, entre em contato com a Montalban pelo box aqui embaixo de informações que vai ter o nosso e-mail, o nosso telefone. E não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, se inscrever aqui no nosso YouTube para você ficar por dentro de tudo sobre o processo de solicitação de visto para os Estados Unidos. Um abraço, tchau, tchau e até o próximo vídeo.